Onde estão os verdadeiros cristãos? Onde estão aqueles que lutam incessantemente contra o pecado, o mundo e Satanás? Onde estão aqueles que nasceram de novo? Onde estão aqueles que são novas criaturas? Onde estão aqueles que seguem o Espírito e não a carne? Onde estão aqueles que entraram pela porta estreita e caminham pelo caminho apertado? Onde estão aqueles que testemunham contra o mundo? Onde estão aqueles que vivem da fé? Onde estão aqueles que são guiados pelo Espírito Santo? Onde estão aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Onde estão aqueles que consideram os outros superiores a si mesmos? Onde estão aqueles que morreram para o pecado? Onde estão aqueles que foram crucificados com Cristo? Onde estão aqueles que fazem a vontade do Pai? Onde estão aqueles que dão muitos frutos para a glória do Pai? Onde estão aqueles que dão frutos que permanecem? Onde estão aqueles que dão bons frutos? Onde estão aqueles que têm fome e sede de justiça? Onde estão aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Onde estão aqueles que são o sal da terra e a luz do mundo? Onde estão os que são perseguidos por causa da justiça? Onde estão aqueles que separam o santo do profano, o precioso do vil? Onde estão aqueles que buscam todos os dias a santificação? Onde estão aqueles que vivem negando a si mesmos e tomando todos os dias a sua cruz? Onde estão aqueles que renunciam tudo quanto têm por amor a Cristo? Onde estão aqueles que renunciam tudo quanto têm por amor a Cristo? Onde estão aqueles que oram sempre sem nunca desfalecer? Onde estão aqueles que buscam e que pensam nas coisas de cima e não das da terra? Onde estão aqueles que mortificam os seus membros sobre a terra? Onde estão aqueles que possuem o seu vaso em santificação e honra? Onde estão aqueles que meditam todos os dias na palavra de Deus? Onde estão aqueles que são prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar? Onde estão aqueles que fazem o bem a todos e principalmente aos irmãos da fé? Onde estão aqueles que fogem da prostituição e dos desejos da mocidade? Onde estão aqueles que só aceitam o louvor de Deus? Onde estão aqueles que são meninos na malícia e adultos no entendimento? Onde estão aqueles que fazem todas as coisas para a glória de Deus? Onde estão aqueles que não ajuntam tesouros na terra, mas somente nos céus? Onde estão aqueles que são misericordiosos? Onde estão aqueles que são humildes? Onde estão aqueles que são limpos de coração? Onde estão aqueles que pregam o evangelho a toda criatura? Onde estão? Onde estão aqueles que recebem o reino de Deus como uma criança? Onde estão aqueles que vivem para Cristo? Onde estão aqueles que amam os seus inimigos e que oram pelos que os perseguem? Onde estão?
Onde estão aqueles que imitam a Cristo? Onde estão aqueles que não dão lugar ao diabo? Onde estão aqueles que não entristecem o Espírito Santo? Onde estão aqueles que guardam a palavra de Deus no coração? Onde estão aqueles que têm uma alma sedenta pelo Deus vivo? Onde estão aqueles que esperam somente em Deus? Onde estão aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios? Onde estão aqueles que são limpos de mão e puros de coração? Onde estão aqueles que temem a Deus e não ao homem? Onde estão? Onde estão aqueles que se assemelham com Jesus? Onde estão aqueles que não deixam se endurecer pelo engano do pecado? Onde estão aqueles que não desprezam a correção do Senhor? Onde estão aqueles a quem foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele? Onde estão aqueles que são envergonhados pelo nome de Cristo? Onde estão aqueles que não se conformam com este mundo? Onde estão aqueles que apresentam os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Onde estão? Onde estão aqueles que não são somente seguidores de Cristo, mas discípulos? Onde estão aqueles que têm um coração perdoador? Onde estão aqueles que obedecem a Deus em amor? Onde estão? Onde estão os que são parecidos com Jesus? Onde estão os verdadeiros cristãos? Onde estão?